Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio. Ao preparar este livro, senti muita pressão para acertar a história de Emma. E acho que isso se deve ao fato de ela querer acertar. Ela quer essa redenção. Espero que possamos dar isso a ela. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador e estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway, que deixou de lado as coisas deste mundo. John, esse é você. Sim, eu apenas os coloco no cofre. Sim, John, esta é uma entrevista que eu estava esperando há muito tempo. Quem nos acompanha hoje é Morgan Pearson. Ela está na Filadélfia. Morgan, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada por me receber. Estou muito animada com essa conversa. Esta é uma lição especial para todos, pois vamos nos concentrar em Emma Smith, em sua vida e no que o Senhor diz a ela. Então, John, quando você pensa nas sessões 23 a 26, especialmente na sessão 25, o que lhe vem à mente? Obrigado por perguntar, Hank. Lembro-me de alguém ter dito uma vez, por favor, não faça desta uma sessão apenas sobre os hinos, faça um livro de hinos. E eu pensei, sim, muito bem dito, eu adoro isso. É sobre a Emma. Adoro o fato de Emma ser chamada pelo seu nome, eu adoro isso. Parece muito direcionado a Emma, mas no final é como o que eu digo a você, digo a todos. Quero dizer, há muitas coisas boas para ver nesse filme? Sim, e ouvindo isso no contexto, falamos sobre Joseph. Ele está passando por tantas dificuldades, mas tem uma companheira aqui que está passando pelas mesmas dificuldades que ele, e é bom destacar isso. Morgan, o que você está esperando hoje? Para onde iremos? Meu objetivo em nossa discussão é estabelecer as bases. John já fez alusão a isso, pois no final da sessão 25 está escrito: Esta é a minha voz para todos. Quero ver por que isso é importante para todos nós, mas também por que Emma deveria ser importante para todos nós. Esse é o objetivo. Veremos se chegaremos lá. Isso é fantástico. Estou ansioso por isso. Vamos ler o manual Vem e Segue-me. A lição se chama Busque as Coisas de um Mundo Melhor. Ei, isso se parece com você, John? Muito bem, aqui está o que diz. Começa assim. Para a maioria das pessoas, ser batizado é uma experiência reverente e pacífica. O batismo de Emma Smith e de outras pessoas, no entanto, foi interrompido por uma multidão que zombou deles, ameaçou-os e os forçou a fugir. Mais tarde, quando Joseph estava prestes a confirmar os novos membros, ele foi preso por perturbar a comunidade com sua pregação. Em meio a toda essa oposição, como Emma poderia ter a certeza de que estava fazendo a coisa certa? Do mesmo jeito que todos nós podemos encontrá-la por meio da revelação do Senhor. Ele falou a Emma sobre as coisas de um mundo melhor, seu reino e o lugar dela nele. Ele disse a ela para não temer, para rejubilar-se e alegrar-se e apegar-se aos convênios que ela havia feito. E essas palavras de incentivo e conselho são sua voz para todos. E essas palavras de incentivo e conselho são sua voz para todos. Com isso, Morgan, como você quer fazer isso? Quero falar um pouco sobre por que a Emma é importante para nós e achei que seria divertido. Hank, você mencionou que, quando entrou em contato comigo, teve a sensação de que deveria entrar em contato. É interessante porque você mencionou Emily Bell Freeman. Recentemente, ela deu um discurso em uma conferência geral que falava muito sobre Emma Smith. Achei que seria divertido contar a vocês por que gosto tanto de Emma. Tenho uma filha chamada Emma. Desde os 10 anos de idade, meu marido está decidido a dar o nome de Emma a uma filha. Eu não estava convencida do nome. Emily Freeman. Nós temos uma longa história de testes genéticos quando temos bebês, em que os bebês precisam ser testados para uma forma rara de câncer de olho que meu marido teve. Então,
Emily me mandou uma mensagem quando eu estava grávida do meu primeiro filho e disse: Como você está? E eu disse a ela que íamos fazer esse exame e ela disse: Posso orar pelo bebê? Vocês já escolheram um nome? E eu disse: Não temos um nome escolhido. Pode apenas orar pela menina Pearson. E então meu marido, brincando, disse: Diga a ela que, se quiser fazer parte da minha equipe, deve orar por Emma Emily, irmã Freeman, devo dizer, me mandou uma mensagem do Muro Ocidental. Ela estava em Jerusalém, em Israel. Ela me enviou uma mensagem com uma foto do Muro Ocidental de um pedaço de papel que dizia Bebê Pearson. Entre parênteses, Emma, há muito mais sobre a história de por que acabamos dando o nome de Emma ao nosso bebê, mas só quero contar a vocês. Foi uma grande bênção para mim ter a oportunidade de pesquisar essa sessão, a sessão 25, não apenas para a minha menina, mas também para a minha outra filha. E acho que essa sessão é muito poderosa para as mulheres em particular. Há tão poucos lugares nas Escrituras em que sabemos que o Senhor está falando diretamente às mulheres, que nos dá diretrizes sobre o tipo de mulher que devemos ser. Por isso, acho que, ao falar com Emma, ele está falando com todas nós sobre o nosso potencial como mulheres. Por que isso é importante? Especialmente agora, o presidente Nelson, em 2019, convidou as mulheres da igreja a estudar a seção 25 de Doutrina e Convênios e disse que queria que a estudássemos para aprender como atrair o poder do Salvador para a nossa vida. Ele disse que acessar o poder de Deus em sua vida requer as mesmas coisas que o Senhor instruiu Emma e cada uma de vocês a fazer. E então ele disse: Seu esforço espiritual pessoal lhe trará alegria à medida que você ganhar, entender e usar o poder com o qual foi dotado. Isso é importante para cada um de nós. E mesmo que você não seja um aficionado por história, acho que é útil conhecer Emma Smith. Acho que ao conhecermos Emma de certa forma, especialmente como mulheres, passamos a nos conhecer um pouco melhor. Em preparação para esta conversa, conversei com Jenny Reader, que é uma historiadora da igreja que eu adoro, e ela escreveu, na minha opinião, uma das melhores publicações do Deseret Book dos últimos tempos, que foi o livro First, publicado há alguns anos, que conta a história de Emma. Por isso, conversei um pouco com Jenny, e uma das coisas que ela diz é que acredita que a história de Emma é uma história de redenção. Acho que, de muitas maneiras, assim como Emma é redimida, nós também somos. Acho que, se julgarmos ou nos tornarmos indigna, também estaremos tornando a expiação de Jesus Cristo insuficiente para nossas vidas, nossas deficiências e nossas fraquezas. E as mulheres são tão duras com nós mesmas. Portanto, acho que é importante que possamos, como diz Jenny, redimir Emma na história de nossa igreja para que possamos nos redimir. Isso faz algum sentido? Sim, John. Tivemos uma ótima discussão com a doutora Tauna Linford sobre resgatar os mortos, que não se trata apenas de ordenanças, mas de honrar os mortos e encontrar o que há de bom neles. Achei essa ideia fantástica. E a irmã Melissa Inuie, que participava do podcast que faleceu pouco depois disso. Nunca me esquecerei de suas ideias sobre redimir os mortos, mas redimir a reputação deles. De todas as pessoas que eu quero estar do lado certo, uma delas é a Emma, você sabe? Sim, eu sei que Joseph a ama, e acho que foi uma vida difícil. Não havia nada de ok, agora que você encontrou seu marido, a vida será feliz para sempre. Essa não era a história dela. E caramba, eu respeito essas pessoas por terem resistido. Sim, Jenny Reader, na verdade, participou recentemente de um simpósio. Acredito que eles passaram dias analisando a sessão 25. Ela me enviou algo que escreveu para essa conferência. O artigo dela tratava da comparação e da conexão entre Eve e Emma, seguindo a mesma linha do que acabamos de falar, a redenção. Então, ela disse que um artigo do Washington Post afirmava que a história de Eva e o livro de Gênesis tiveram um impacto mais profundamente negativo sobre as mulheres ao longo da história do que qualquer outro. E então, Jenny disse isso, o que me deixou um pouco impressionado. Ela disse: Adoro como José salvou a reputação de Eva quando traduziu a Bíblia.
a saber, Moisés e Gênesis, de junho a dezembro de 1830, com escribas que incluíam Emma, os livros de Abraão e Moisés introduziram uma nova visão do papel ironicamente salvífico de Eva como instigadora da obra e da glória de Deus para levar a efeito a exaltação e a vida eterna do homem e da mulher. E então Jenny compartilhou que Joseph realmente teve algumas visões que incluíam Adão e Eva, o que eu não sabia. Mas então Jenny escreve que Emma também multiplicou as tristezas com os filhos perdidos e o manuscrito perdido que ela transcreveu, sobre o qual provavelmente falaremos mais. Ela é uma Miriam para o Moisés de Joseph, auxiliando-o quando ele é lento na fala, uma profetisa que explica e exorta as mulheres descendentes de Israel nos dias atuais. Ela também é cada um de nós, à medida que trilhamos nossos próprios caminhos, colocando as coisas no chão, levantando as coisas, continuando a vir, recebendo avisos e bênçãos. E ela é a igreja, a comunidade, o grupo de fiéis. Emma é cada um de nós. E agora que fiz da Emma uma figura gigantesca, imagino como ela se sentiria a respeito disso. Ela é, afinal de contas, uma pessoa muito mortal com falhas muito trágicas, das quais tenho certeza de que ela tinha plena consciência. As coisas não saíram bem para ela, como visto por certos olhos. Ela ficou, ela permaneceu, ela não veio. Ela negou. Ela protegeu seus filhos, sua casa e seus bens. Ela questionou, falou e depois não falou mais. Ela cedeu. Ela se casou com um bêbado e criou seu filho ilegítimo de um relacionamento adúltero. Ela viu a internação de seu filho em um hospital psiquiátrico e seus olhos se arregalaram. Ela se filiou a outra igreja e coletou novos hinos. Ela se separou, mas, ao fazê-lo, permaneceu com o corpo de Joseph. Ela continuou a proteger a palavra que escreveu para ele. Ele veio buscá-la quando morreu. E então ela conta a história de como, em 1892, houve uma celebração no tabernáculo. Havia essas representações florais voltadas para as mulheres de Nauvoo e retratos em tamanho natural de Joseph, Emma, Eliza R. Snow e a então presidente-geral da Sociedade de Socorro, Zina Young. Havia uma certa preocupação quanto à inclusão de Emma nessa comemoração. Wilford Woodruff disse que qualquer pessoa que se opusesse a isso deveria ter uma mente muito limitada, o que eu achei muito interessante. E então Jenny encerra e diz: hoje podemos redimir Eva e Emma reconhecendo seu trabalho ao lado de seus problemas. Talvez seja assim que Deus promete preservar a vida de Emma. Podemos removê-las de seus lugares caídos e posicioná-las coroadas em retidão, e podemos nos encontrar nelas. Uau! Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Eu sei, eu disse, Jenny, posso citar você? Ela disse, tipo, pode citar. Eu fiquei, tipo, perfeito. Obrigada, Jenny. Sim, Uau! Jenny Reader. Isso foi absolutamente lindo. Ela não é apenas uma escritora incrível, mas também uma historiadora brilhante. Algumas pessoas têm todo o talento. Agora, antes de continuarmos, por falar em talento, vamos fazer uma pausa rápida. John, fale-nos sobre Morgan. Alguém pode dizer, nossa, Morgan conhece Emily Bell Freeman. Bem, Morgan conhece quase todo mundo. Pode nos falar um pouco sobre ela? Sim, tenho certeza de que muitos de seus ouvintes estão pensando: ei, ela não é a apresentadora do podcast Tudo Dentro? Sim, é o que ela vem fazendo desde outubro de 2018. Tem cerca de 23 milhões de downloads. Ela é natural da Carolina do Norte. Ela trabalhou para o Deseret News por muito tempo. Escreveu cerca de 400 artigos para Deseret News. Ela e seu marido Benjamin têm duas meninas, Emma e Jane, que ela explicou um pouco. Atualmente eles moram na... Benjamin está na Wharton. Ela fica mais feliz quando está usando calça de chocolate em algum lugar. Sim, adoro qualquer oportunidade de falar sobre o evangelho com qualquer pessoa. Na verdade, acho isso muito engraçado porque John, não sei se já lhe disse isso quando você estava no All-In. Eu cresci ouvindo fitas de áudio com sua voz para dormir à noite. Quer dizer, eu poderia citar você. Todas as fitas que você gravou na minha infância. Sou um grande fã.
Oh, uau! Morgan, onde podemos conseguir o podcast Tudo Dentro? Aqui no Follow Him. Adoramos promover nossos podcasts, irmãos. Se alguém quiser ouvir, talvez não tenha ouvido falar dele. Talvez esteja morando embaixo de uma pedra. Então, onde eu o conseguiria? Literalmente, em qualquer lugar que você ouça podcast, você pode encontrá-los na Apple, Spotify. Mas se você também não for muito bom com o aplicativo de podcast, pode simplesmente acessar online o site ldsliving.llin. Esperamos que todos deem uma olhada nisso. Minha entrevista favorita é a de John Bytheway, sobre como encontrar alegria nesta época de festas. Novembro de 2020. Para esta conversa. Se você estiver interessado no que falamos hoje, tenho um episódio com Jenny Reader, quando o primeiro livro foi lançado, que é um ótimo recurso, e não usei muito desse episódio porque achei que já havia conversado com ela sobre isso. Se alguém estiver interessado em ouvir, esse é um bom ponto de partida. Muito bom. Bem, vamos continuar aqui. Então, você é jornalista por natureza. Já faz isso há muito tempo. É esse o ponto de vista que você quer adotar quando começarmos? Eu tive essa ideia quando o Hank entrou em contato. Admito que pensei, não sou um estudioso, não sou historiadora, sou jornalista. Sei como fazer perguntas, adoro fazer perguntas. Adoro sentar-me com uma pessoa e poder conversar com ela. Ao pensar sobre isso durante a preparação, tive essa ideia em parte porque estava pensando na complexidade da Emma como ser humano, e acho que isso contribui para o melhor tipo de entrevista. Pessoas muito complexas rendem entrevistas interessantes e pensei que, se eu pudesse entrevistar alguém que já faleceu, Emma Smith estaria no topo da lista. Uma coisa que sempre tentei fazer com tudo dentro é pensar que tenho a chance de sentar e conversar com alguém que, em muitos aspectos, como eu disse, ia para a cama à noite quando era criança ouvindo John Bytheway. Nunca imaginei que teria a chance de conversar com John Bytheway. Por esse motivo, como sei que há muita gente que adoraria ter a oportunidade de sentar-se nas mesmas salas que algumas dessas pessoas e fazer perguntas a elas, gosto de pensar que sou como um representante de um membro normal da igreja e tento fazer as perguntas que as pessoas querem que sejam respondidas. Uma coisa que tentei fazer algumas vezes ao tentar obter perguntas para um convidado é colocar uma pergunta no Instagram e dizer: se você pudesse fazer qualquer pergunta a essa pessoa, o que você perguntaria? Então, fiz isso no Instagram em preparação para essa discussão e as perguntas foram chegando. À medida que formos analisando, não vou responder pergunta por pergunta, mas vou mencionar uma pergunta que surgiu com muita frequência. Tentaremos responder a algumas das perguntas que as pessoas parecem ter. Acho que há algumas perguntas que nunca poderíamos saber a menos que pudéssemos conversar com a própria Emma. Mas acho que há recursos por aí que nos dão uma ideia da Emma. Algumas pessoas talvez não saibam disso, mas é possível ler o de Emma Smith Testamento online. Essa foi uma entrevista que seus filhos fizeram com ela antes de seu falecimento, o que foi muito interessante para mim, porque acho que nas escrituras, ou mesmo lendo as cartas de Joseph e Emma um para o outro, é muito poético escrever algo que se destina a ser lido. Mas esse testamento é literalmente apenas seus filhos fazendo perguntas a ela. Ela fala como você ou eu falaríamos. Isso nos dá uma visão interessante da Emma como pessoa. Há também, e falaremos disso mais tarde, uma bênção. Então, quando Joseph Smith estava indo para Carthage, Emma lhe pediu uma bênção. Ele não teve tempo de lhe dar a bênção antes de partir, mas pediu-lhe que escrevesse uma bênção sobre o que ela desejava. Ele disse que a assinaria. Sabemos que Joseph nunca voltou de Cartago, mas acho que isso também nos dá uma visão muito interessante de Emma e de sua mente. Tentaremos dar às pessoas uma ideia um pouco melhor de quem é Emma. Veremos se teremos sucesso ou não. Mas essa é a minha esperança. Isso é ótimo. E ela certamente estava totalmente envolvida. Tenho certeza de que vocês dois diriam que, ao longo dos anos, talvez a igreja tenha, e vocês dois poderiam comentar sobre isso, chegado a uma posição mais, como você disse, de que essa mulher é muito complexa
E, em vez de rotulá-la como, ela deixou a igreja, não podemos ouvi-la, acho que chegamos a um ponto muito mais positivo. Sim, na verdade, troquei algumas mensagens com uma senhora que trabalhava nos assuntos públicos da igreja e ela disse que esperava que, entre a pesquisa de Jenny Reader e o discurso do presidente Freeman na Conferência Geral, esta geração cresceu com uma abordagem mais saudável em relação a Emma. O que é triste, pois em alguns momentos ela não pareceu saudável, mas acho que simplesmente não entendemos totalmente a Emma. Sou amiga de Jenny há anos por meio do trabalho, e quando ela estava escrevendo o livro sobre Emma, postou uma foto no Instagram. Ela disse: trabalhando no projeto Emma Smith. Mandei uma mensagem para ela e disse: ok, estou muito intrigada com isso. Ela me enviou uma mensagem de volta e disse: acho que ela está falando comigo. Emily Bell Freeman, quando estava preparando seu discurso na Conferência Geral, falou sobre como acabou indo a 2 locais diferentes da história da igreja, sendo um deles Harmony, na Pensilvânia, onde foi à casa de Emma e sentou-se na cozinha de Emma por cerca de 3 horas. Ela diz que sentiu que recebeu muitas revelações e acho que o motivo pelo qual as mulheres se sentem atraídas por Emma é que sentimos a responsabilidade de fazer as coisas direito. Ao preparar isso, senti muita pressão para acertar a história de Emma, e acho que isso se deve ao fato de ela querer acertar, ela quer essa redenção. Espero que possamos dar isso a ela. E antes que alguém pense bem, todas aquelas pessoas em Utah também eram pessoas terríveis. Não, elas também são complexas. Eles também estão lá tentando lidar com sua situação. O que aconteceu? O fato de terem sido expulsos de Nauvoo. Tive um pensamento rápido, né? Eu estava ensinando o Novo Testamento hoje na Universidade Brigham Young e há um momento em Lucas, capítulo 7, em que essa mulher pecadora aparece quando Jesus está em uma refeição com um fariseu. E o fariseu rapidamente rotula a mulher. Eu não deixaria que ela me tocasse, ela é uma pecadora. E então Jesus faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ele diz: Simão, estás vendo esta mulher? E é claro que ele a vê. Eles já estavam falando sobre ela. Ela estava na sala há muito tempo. Todos já a viram. Então perguntei aos meus alunos: bem, o que ele quis dizer com "vês esta mulher"? Eles compartilharam pensamentos maravilhosos sobre se realmente vemos as pessoas ou se as rotulamos como uma forma de não vê-las. Por isso, quando entrei nesta entrevista hoje e a ouvi, Morgan, acho que essa é uma pergunta sobre todos na história e hoje é sobre Emma e os outros. Você realmente os vê ou seguiu o rótulo que colocou neles por muito tempo? Portanto, parecia se encaixar bem. Você vê essa mulher hoje. Você realmente a vê? Acho que a vida é muito mais fácil quando pensamos que as pessoas estavam fazendo o melhor que podiam com o que sabiam na época e, às vezes, com coisas que sabiam e que não estavam certas no momento. E talvez os santos de Utah achassem que sabiam coisas que não estavam certas na época. Sim, Todos nós estamos apenas fazendo o melhor que podemos com o que sabemos ou com o que achamos que sabemos. Isso pode até não ser verdade. Então vamos dar um pouco de graça às pessoas. E estou muito feliz por estarmos falando assim sobre a Emma neste momento. Acho que é interessante. Este é provavelmente um comentário fora do campo esquerdo, mas eu adoro o programa da televisão This Is Us. Não sei se algum de vocês assiste a esse programa. O que eu adoro nele é que você vê os personagens ao longo do tempo. No início da série, por exemplo, eu não gostava do personagem principal, mas depois que você vê tudo o que essa pessoa passou, você passa a gostar muito de cada personagem. Acho que a vida é mais ou menos assim. Se pudéssemos ver tudo, amaríamos todo mundo muito mais. Minha sogra sempre diz que amamos mais aqueles que conhecemos melhor. Acho que isso é verdade para todos. E certamente, acho que à medida que você conhece mais a Emma, mais você a ama. Há uma citação de Lucy Smith em sua história, que foi escrita em 1845, falando sobre Emma, e Lucy definitivamente teria sido alguém que conheceu Emma muito bem. Ela disse:
Nunca vi uma mulher em minha vida que suportasse todo tipo de fadiga e dificuldade de mês a mês e de ano a ano com a coragem, o zelo e a paciência inabaláveis que ela sempre teve. Ela enfrentou a tempestade da perseguição e foi fustigada pela fúria dos homens e dos demônios até ser engolida por um mar de problemas que teria derrubado quase qualquer outra mulher. Como podemos ser duros com alguém que passou por isso? E isso vem de uma mulher que passou por coisas incrivelmente difíceis. Quando entrei em contato com Morgan, eu realmente queria passar a maior parte do nosso tempo na sessão 25, porque esse é um ótimo momento para falar sobre Emma. Mas, John, se você observar as sessões 23 e 24, elas realmente envolvem Emma, embora ela não esteja listada pelo nome. A sessão 23 é dada a Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, Joseph Sr. e Joseph Knight Sr. Todos eles conhecem Emma pessoalmente. Ela está passando muito tempo com eles. E então, a sessão 24 aparece em Harmony, Pensilvânia, que é a cidade natal de Emma. Foi lá que ela nasceu. Mesmo que não passemos muito tempo nessas sessões. John, você vê algo em que possamos parar e dar uma olhada? Não tenho a pretensão de conhecer toda a história da sessão 23, mas uma das coisas que adorei foi a frequência com que o senhor repetiu essa frase. Porque, como você disse, são 5 pessoas diferentes que, mais ou menos, juntaram tudo na sessão 23. Não estás sujeito a nenhuma condenação. Isso me fez pensar em quantos de nós pensamos que não somos bons o suficiente. É como se o Senhor dissesse: quer parar com isso? Você não está sob condenação. Ele trabalha com as pessoas. Ele é um salvador. O que isso significa? Significa que ele perdoa pecados. Não estou condenando você. Isso me tocou. Espero que para todos nós que estamos, eu simplesmente não tenho certeza. Você sabe que o Senhor está dizendo: pare com isso. Você não está sob nenhuma condenação. Adoro a maneira como você disse isso, John, porque acho que o Senhor diria isso. Por que você acha isso? Por que acha que estou aqui procurando maneiras de condená-lo? Não estou certo, Elder Caron? Estou em uma perseguição implacável por você. Sim, isso me tocou quando li essa frase, porque pensei que se muitos de nós agíssemos dessa forma, como se nunca fôssemos suficientes, e o Senhor está dizendo: pare com isso, você vai receber alguns conselhos, você vai receber algumas exortações, mas não está sob condenação. Apenas ouça e deixe que eu o ajude. Eu gosto disso. Gostei. Isso é lindo. Acho interessante que essa ideia que o John acabou de expressar esteja ligada ao que estamos falando. Devemos dizer aos ouvintes que tenho literalmente uma criança em meus braços, porque se eles ouvirem arrulhar, pensarão: o que está acontecendo? Mas acho que essa ideia de não nos condenarmos também se aplica ao que temos falado sobre não condenar outras pessoas. Acho que há essa ligação também. Isso é maravilhoso. Então, a sessão 24, a Oliver, a igreja é apenas um bebê falando de um bebê, certo? Tem 4 meses de idade e o Senhor está avançando, dizendo o versículo 10. Eu sempre adorei isso. Não creio que você possa dizer o suficiente em minha causa, certo? Eu o avisarei se você chegar ao ponto de dizer que é demais. Vamos lá, vamos crescer. O que eu adoro. John, alguma coisa em 24? Sim, estou olhando para o versículo 8. A primeira parte é para Joseph e a segunda parte para Oliver. Seja paciente nas aflições, pois você terá muitas. Está bem? Quem realmente gostaria de ouvir isso? Alguém? Nós estamos lendo agora, sabendo onde isso aconteceu na história, e estamos um pouco familiarizados com o que vai acontecer no futuro. E é como: uau! Essas são palavras sérias para Joseph, mas suportem-nas. Estou com você até o fim de seus dias. Uau! Há uma pequena referência ao livro de Mormon no versículo 19. E você sabe como eu amo Jacó, capítulo 5. John,
Você foi chamado para podar a minha vinha com uma poda poderosa da última vez, certo? Vá até Jacó, capítulo 5, e há um momento em que o Senhor está frustrado com a vinha. Tudo estava ruim, e ele pensa: o que eu poderia ter feito mais pela minha vinha? E então o servo, se você se lembra de João, diz: vamos tentar mais uma vez, e tudo se transforma. E no final, o Senhor tem tudo o que estava esperando de sua vinha. Por isso gosto dessa pequena conexão com o livro de Mórmon. Absolutamente. Quando você está casada com alguém, e falaremos sobre como Emma foi chamada para ser um conforto para o marido, mas isso porque ele passaria por muitas aflições. Portanto, quando se diz ser paciente nas aflições, porque terás muitas, acho que não era apenas Joseph que estava passando por essas aflições. Portanto, à medida que formos conversando, acho que teremos uma ideia melhor do que Joseph e Emma passaram, que foi muita coisa. É implacável quando você olha para a vida deles. É quase como dar um tempo a eles. Dê a eles um lugar para se estabelecerem. E até diz, no versículo 9 a José, no trabalho temporal: não terás força, o que também diz a Emma, temporariamente, que sempre será uma luta. E quando a sessão 25 foi recebida, Emma e Joseph tinham acabado de perder seu primeiro filho. Muito devastador. Todas as esperanças, tudo o que você estava esperando e os planos que estava fazendo foram arrancados de você. Agora podemos passar nosso tempo onde pedi ao Morgan para ir, que é a sessão 25. Morgan, adorei a ideia que você teve. Vamos fazer perguntas a Emma e provavelmente obter algumas das nossas respostas nessa sessão, certo? Espero que essa seja na esperança. Gostaria de começar, se possível, com uma citação do discurso da Conferência Geral da irmã Freeman, porque acho que ela realmente define o cenário para a sessão. Ela diz que Emma e Joseph tinham acabado de perder seu primeiro filho, um garotinho. Naquele momento, eles estavam casados há 3 anos e meio. Obviamente, a igreja tinha acabado de ser organizada. E a irmã Freeman diz que certamente ela se preocupava com suas finanças, com a crescente perseguição que ameaçava sua segurança e com seu futuro. E, no entanto, a obra de Deus estava em toda parte ao seu redor. Será que ela também se perguntava sobre seu lugar no plano, seu propósito no reino de Deus e seu potencial aos olhos de Deus? E então ela diz: mas Emma não ficou apenas parada naquela janela se perguntando. Se lermos a seção 25 com atenção, descobriremos uma importante progressão acontecendo. Emma deixaria de ser uma filha no reino para ser eleita senhora e rainha. Descobri, enquanto tentava me preparar para esse discurso, que foi proferido em 1984 pelo presidente Gordon B. Hinckley, que ele basicamente percorreu essa seção versículo por versículo. Jenny Reader também disse que gosta de olhar para Emma por meio da seção 25. Ela acha que se realmente nos aprofundarmos na seção 25, entenderemos Emma. Mas o presidente Hinckley disse que, como vocês sabem, essa é uma revelação dada por Joseph, o profeta, à sua esposa Emma. Ela foi dada em Harmony, Pensilvânia, em julho de 1830, pouco tempo depois de a igreja ter sido organizada. E até onde sei, essa é a única revelação dada especificamente a uma mulher. E ao concluí-la, o Senhor disse: esta é a minha voz para todos. Portanto, o conselho dado pelo Senhor nessa ocasião se aplica a cada um de vocês. Pensei em examinarmos versículo por versículo e destacarmos as coisas interessantes, e à medida que avançarmos, responderemos a algumas dessas perguntas. Sim, eu adoro isso. Uma coisa que acho útil e que me foi mostrada durante o tempo que passamos juntos no Follow Him é que às vezes cometemos o erro de pensar: ok, aqui está uma figura masculina nas Escrituras. Tanto homens quanto mulheres podem aprender com essa figura. E então chegamos a uma figura feminina nas Escrituras e dizemos: todas as mulheres podem aprender com essa mulher. Já aconteceu algumas vezes, John, de passarmos por isso e eu dizer: espere, espere, espere. Porque, de repente, pensamos: aqui está uma mulher, os homens não podem aprender com essa sessão.
Portanto, se alguém estiver ouvindo e pensar, acho que isso é para as mulheres. Não, 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 não. É a mesma coisa que fazemos com qualquer figura masculina nas escrituras. Digamos que eu possa extrair princípios para mim. E os princípios são aplicáveis? Sim, então, no versículo 1, acho que uma das coisas mais significativas para qualquer pessoa é o fato de o Senhor chamar Emma pelo nome, assim como chamou José pelo nome na primeira visão. Essa foi a coisa mais importante que me chamou a atenção nesse versículo. Você sabe o que mais sobre esse versículo? Originalmente ele dizia: Eu falo a você, Emma, minha filha. E Smith foi acrescentado em 1835 para maior clareza em nossos dias, para uma igreja em crescimento. Portanto, é ainda mais próximo. Joseph, esta é minha amada. Emma, minha filha. Você é minha filha, Emma, não preciso do seu sobrenome. Talvez precisemos dele nas gerações futuras, mas originalmente era Emma, minha filha. Eu gosto de. Eu também adoro isso. Falamos sobre a primeira visão de Joseph, a primeira coisa que ele aprende, a primeira palavra da restauração é seu nome. E aqui, a mesma coisa, Emma. Eu a conheço, você é conhecida por mim. Sei mais sobre você do que você mesma. Com certeza. Então, no versículo 2, ele fala sobre andar nos caminhos da virtude. Enquanto me preparava, procurei no índice de citações da BYU, que tenho certeza que todos vocês usam. Acho que é uma ferramenta pouco utilizada. A irmã Elaine Dalton, que conhecemos como a presidente geral das moças que introduziu o valor da virtude no programa de progresso pessoal, que não existe mais, falou sobre esse versículo várias vezes na conferência geral. Ela disse que a virtude é um padrão de pensamento e comportamento baseado em elevados padrões morais. Isso inclui a castidade e a pureza moral. E minha mãe, quando esse valor da virtude foi introduzido no programa das moças, minha mãe apontou algo em que tenho pensado repetidamente nos anos seguintes, que é o fato de que eles não o introduziram como um novo valor das moças, vivam-no. Eles o apresentaram como um retorno à virtude. Minha mãe disse, sabe, para mim isso significa que reconhecemos que você pode ter cometido erros. Reconhecemos que podemos ser melhores neste aspecto. Portanto, estamos pedindo um retorno à virtude. Não há problema se você não foi perfeito nisso no passado, mas é algo que deve ser trabalhado. Foi isso que me veio à mente com esse versículo. Ouvi a irmã Freeman falar também sobre quando a roupa do Salvador foi tocada e ele disse: Quem me tocou? E os apóstolos pensaram: há 1000 pessoas aqui. E vocês disseram: Quem me tocou? E a virtude saiu de mim. E a nota de rodapé diz: poder. Adoro juntar essas coisas. Virtude é poder. Uma coisa que me chamou a atenção dessa vez foi: preservarei sua vida. Eu me pergunto se isso é uma preocupação para ela. Quero dizer, logo no batismo dela, há pessoas gritando e zombando, e Joseph está sendo arrastado para longe. Como vai acabar acontecendo? Isso vai acontecer muitas vezes. Então, eu me pergunto se essa tem sido uma preocupação em sua mente. E o Senhor lhe disse que estou supervisionando isso. Ajude-me com a história de fundo aqui. Eles não fizeram uma pequena represa no riacho para que pudessem realizar um batismo e as pessoas continuaram a destruí-la? E é por isso que Emma ainda não foi confirmada? É por isso que o versículo 8 diz o tempo futuro: Ele imporá as mãos sobre você para receber o Espírito Santo. E o mais irônico é que há pessoas que os estão perturbando, quebrando a barragem que fizeram no rio. E então Joseph é preso por ser um desordeiro. Ele é o desordeiro. Você construiu essa pia batismal para que as pessoas a destruíssem. Como se atreve? Que desordem de sua parte. Sim, quero dizer, desde então, poderíamos falar sobre essa Morgan, desde que ela realmente conheceu Joseph Smith. Sua vida tem sido, é quase como, com quem eu me casei. Estou constantemente tendo que me mudar porque as pessoas estão ameaçando minha vida. Sim, Acho que ouvimos que a esposa de Martin Harris, Lucy, saqueia a casa de Emma em um determinado momento. Eu preservarei sua vida.
Não é de se admirar que ela tenha se sentido assim. Acho que é uma coisa interessante para se aprofundar. Já estudamos este ano em Doutrina e Convênios a história de Martin Harris e o manuscrito perdido. Uma coisa interessante que aprendi é que Martin Harris, de muitas maneiras para Emma, foi uma resposta à oração. Ela sabia que eles precisavam de alguém para ajudá-los. Ele apareceu na hora certa. Então ele pergunta se pode pegar as páginas. Conhecemos a história. Joseph perguntou 3 vezes. Finalmente o Senhor disse: Você pode fazer o que quiser. E Joseph lhe dá o manuscrito. Martin sai com o manuscrito. E enquanto ele estava fora, soubemos que Emma perdeu o bebê. Ficou incrivelmente doente e, quando estava coerente com o que havia passado e Joseph estava cuidando dela o tempo todo, ela perguntou: Onde está o manuscrito? E diz: Joseph, você precisa descobrir o que Martin fez com isso. Isso está nos Santos. Isso é o que diz sobre a situação com Martin Harris. Depois de 2 semanas, a saúde de Emma começou a melhorar e seus pensamentos se voltaram para Martin e o manuscrito. Sinto-me tão inquieta, disse ela a Joseph, que não consigo descansar e não ficarei tranquila até saber algo sobre o que o Sr. Harris está fazendo com ele. Ela pediu a Joseph que encontrasse Martin, mas Joseph não queria deixá-la. Mande chamar minha mãe, disse ela, e ela ficará comigo enquanto você estiver fora. Ela sabia que eles precisavam descobrir o que estava acontecendo com o manuscrito. Ela disse: Mande buscar minha mãe, e ela ficará comigo enquanto você estiver fora. Joseph pegou uma diligência para o norte, comeu e dormiu pouco durante a viagem e contou o que aconteceu. Martin Harris diz: Perdi minha alma. Mas então Joseph disse: Devo voltar para minha esposa com essa história? Joseph temia que a notícia a matasse. E como me apresentarei perante o Senhor? Acho que isso mostra como o livro de Mormon era importante para Emma. Às vezes, talvez subestimemos sua contribuição em termos de ser a primeira escrevente de Joseph. Falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde. Acho que esse é mais um exemplo da adversidade pela qual Joseph e Emma passaram juntos. Sim, não falamos sobre isso porque não temos essas páginas. Portanto, não vemos sua caligrafia. Sua contribuição está realmente perdida. Falamos sobre Oliver Cowdery. Ah, ele era o escriba. Se perdêssemos a parte de Oliver Cowdery, não falaríamos sobre ele. Todo esse trabalho. Temos Emma falando sobre como Joseph podia ditar por horas a fio e voltar sem que as linhas anteriores fossem lidas para ele. Estou muito feliz por termos isso. O testemunho de Emma sobre como isso aconteceu. Sim. E como eles devem ter ficado empolgados. Todas essas informações, todas essas belas escrituras. Oh, Morgan, gostei de você ter mencionado que ele acha que há 2 pessoas com as quais ele está preocupado. Como vou me apresentar diante do Senhor e o que minha esposa vai dizer? Eu não deveria brincar, mas essas são minhas 2 perguntas frequentes. O que minha esposa vai dizer? Oh, cara, o Senhor vai ficar bravo comigo. E o que Sara vai dizer? Isso não é verdade? Para os propósitos desta conversa, talvez devêssemos pular para o versículo 4, porque ali há uma alusão, e alguns estudiosos dizem que não se trata necessariamente de Emma murmurando por não ter visto as placas, mas vários profetas disseram que é disso que o versículo trata. Voltei ao Último Testamento de Emma e eles fizeram perguntas a ela especificamente sobre o manuscrito. Achei muito interessante. O filho dela disse: Suponho que você teria descoberto as placas e as examinado. Emma respondeu: Não tentei manusear as placas além do que lhe disse, nem as descobri para olhá-las. Fiquei convencida de que era a obra do Senhor e, portanto, não achei necessário fazer isso. Em seguida, o site diz: O Major Bidamon sugeriu que o Sr. Smith proibisse que você examinasse as placas. E Emma disse: Não acho que ele tenha feito isso. Eu sabia que ele as tinha e não estava especialmente curiosa sobre elas. Eu os movia de um lugar para outro na mesa, conforme era necessário para fazer meu trabalho. Quão disciplinada e fiel ela tinha de ser para simplesmente dizer: Ah, estou preparando o jantar. Deixe-me mover esses pratos e não vou descobri-los. Vou apenas confiar que não é para eu vê-los.
e ela não estava murmurando. Ela seguiu o conselho de não murmurar pelas coisas que não tinha visto. Acho que também é interessante observar que ela não é a única pessoa que diz algo sobre murmurar. Creio que Oliver Cowdery também foi instruído a não murmurar. Mas, em referência a esse versículo em particular, Joseph Fielding Smith disse: Emma Smith era humana, possuindo muitas das características encontradas na maioria de nós, sendo a esposa do homem que o Todo-Poderoso havia abençoado. Ela sentiu, como a maioria das mulheres sentiria em circunstâncias semelhantes, que tinha direito a alguns favores especiais. Era difícil para ela entender por que não podia ver as placas, o Urim e Tumim e outras coisas sagradas, cuja visão havia sido dada a testemunhas especiais. Às vezes, esse pensamento humano fazia com que ela murmurava e perguntasse ao profeta por que esse privilégio lhe era negado. Então, Gordon B. Hinckley disse: Ela disse que ele estava falando das placas. E então ele disse: Evidentemente ela reclamou porque Joseph não as mostrou a ela. O Senhor está dizendo a ela que não murmure, não se queixe, aceite o que deve ser feito em minha sabedoria eterna e não encontre falhas. Minha conclusão é que Emma deve ter sido muito notável por ter sido essa a sua resposta no final de sua vida. Já ouvi dizer que integridade é o que você faz quando ninguém está olhando. Gosto do fato de você ter usado a palavra disciplina, um discípulo de Cristo. A mesma palavra. Mas é uma espécie de testemunha. Ele tinha placas, ela as moveu. Quero dizer, seria muito legal saber que ele tem algo e eu sinto isso. Sim, ela diz nesse mesmo testamento que certa vez apalpei os pratos quando estavam sobre a mesa, traçando seus contornos e formas. Elas pareciam ser maleáveis como papel grosso e farfalhavam com um som metálico quando as bordas eram movidas pelo polegar. É realmente notável o fato de ela nunca ter dito, acidentalmente, vou mudar esse pano de lugar. Mas ela sabe, ela conhece os mandamentos e os guarda, o que é muito bonito. Espero ser mais como ela. Vamos voltar por um segundo ao versículo 3. É aqui que Emma é chamada de Senhora Eleita. É interessante porque você precisa entender que esse foi um chamado feito 12 anos antes de um chamado oficial para servir como presidente-geral da Sociedade de Socorro. Portanto, estamos em 1830. A Sociedade de Socorro só seria organizada em 1842. Joseph, porém, quando organizou a Sociedade de Socorro, disse: Dei muitas instruções lidas no Novo Testamento, no livro de Doutrina e Convênios, a respeito da mulher eleita, e mostrei que eleita significa ser eleita para um determinado trabalho e que a revelação foi cumprida pela eleição da irmã Emma para a presidência da sociedade. Ela havia sido ordenada anteriormente para expor as escrituras. A irmã Freeman disse que a mulher eleita, e não tenho certeza se ela estava citando alguém quando disse isso, ou se era apenas um pensamento dela, mas ela disse que uma mulher eleita tem privilégios celestiais com responsabilidades pessoais. Acho que Emma levou muito a sério o chamado para ser uma mulher eleita e esperou que esse chamado chegasse oficialmente até ela. Muitas das coisas que leremos no restante desta sessão são coisas que seriam feitas em silêncio e meio que em segundo plano. Mas quando recebeu o chamado para ser a presidente-geral da Sociedade de Socorro, ela o levou muito a sério e estava pronta para isso. Eu simplesmente adoro o texto. Não é que eu a escolhi para se casar com José, é não. Você é uma mulher eleita e eu a chamei. Uau! O que isso significa exatamente? Bem, acho que isso vem mais tarde, como você acabou de dizer, com a Sociedade de Socorro. Mas essas últimas 4 palavras, a quem chamei, gosto de ir devagar quando leio, devem ter um significado muito forte para ela. Quando li isso pela primeira vez, pensei: veja, Emma não é eleita porque se casou com Joseph. Ela foi eleita muito antes disso. Li um pouco de sua história em preparação para isso. Eu não sabia que o pai dela, Isaac, lutou na Guerra Revolucionária e que o metodismo, assim como Joseph, havia passado pela cidade deles em Harmony, que o tio de Emma se tornou um pregador
itinerante do metodismo. E ainda há essa grande tradição familiar. Este é um artigo de Mark Staker que diz: uma tradição familiar sugere que Isaac Hale ouviu sua jovem filha Emma orando por ele no bosque perto de sua casa, e isso contribuiu para sua conversão espiritual. Não parece que todo esse processo tenha começado quando ela conheceu Joseph Smith. E há também a história em que Joseph é informado de que saberá qual é a pessoa certa para levar com eles para pegar as placas. Ele acha que será Alvin, mas então Alvin morre inesperadamente. Ele percebe que é Emma, e naquele momento eles nem eram casados. Acho que isso também é significativo. Sim, a restauração não será realizada por uma pessoa. São duas. É um casal. E algumas das perguntas que chegaram estavam relacionadas a Emma e à Sociedade de Socorro. Uma delas veio de uma presidente da Sociedade de Socorro perguntando: como posso inspirar outras pessoas a ministrar com verdadeira compaixão? Uma coisa que vemos com Emma é que voltei e li algumas das atas da Sociedade de Socorro de Nauvoo. Fiquei impressionado com algumas coisas. Uma delas foi quando a Sociedade de Socorro foi organizada. Ela disse: vamos fazer algo extraordinário. O que ouvimos, já ouvimos essa citação antes, mas eu nunca tinha ouvido essa segunda frase. Ela diz que, quando um barco estiver preso nas corredeiras com uma multidão de mormons a bordo, consideraremos esse alto pedido de socorro. Acho que ela tinha essa capacidade de inspirar as pessoas e ajudá-las a ver o que significava a sociedade de socorro. Quando você tem a visão da sociedade de socorro, é algo tão belo que você quer fazer parte dela. Não é algo que seja um fardo para fazer. É algo que você quer que esteja presente. Acabei de ter um bebê. Prova A. Quando a tive, fiquei impressionada com nossa pequena ala. Moramos aqui na Filadélfia. É uma ala no centro da cidade, sustentada principalmente por estudantes. Havia 7 de nós grávidas no mesmo prédio, que é a maioria de nossa ala, e fui muito bem cuidada pela Sociedade de Socorro. Fico pensando, você quer inspirar outras pessoas a fazer parte da Sociedade de Socorro? Ajude-as a captar a visão. Emma continuou a citação dizendo: esperamos ocasiões extraordinárias e chamados urgentes, o que significa que você fará algo importante. E você pode achar que não é importante, mas é muito importante. E acho que Emma entendeu isso. Outra coisa que notei naqueles minutos foi que ela fala com frequência sobre união e como a união é importante, o que, na minha opinião, significa que não queremos falar uns dos outros pelas costas, não queremos ser mesquinhos. O interessante é que acho que isso ficou muito complicado para Emma. Quando a poligamia começou a se tornar uma prática, Jenny Reader disse que Emma realmente não frequentava a Sociedade de Socorro. Creio que foi em 1843. Ela não foi à Sociedade de Socorro por um ano inteiro. Jenny acha que isso se deve ao fato de que era muito difícil ir à Sociedade de Socorro. Acho que da mesma forma que há coisas que dificultam nossa vida às vezes. Emma era humana. Havia uma grande coisa que dificultava as coisas para ela. Ao estudar a história da igreja, ouvi várias histórias de que Emma basicamente tinha um hospital em seu quintal. Uma delas foi quando eles saíram do Missouri. Falaremos sobre isso ainda este ano, mas é no meio do inverno e eles precisam sair do estado. Eles entram em Illinois. Emma é uma dessas refugiadas que estão chegando a Illinois, mas é ela quem está nos pátios cuidando dos doentes. E mais uma vez, John, não é Nauvoo, onde os mosquitos trazem a malária e ela está novamente em seu quintal, que se tornou um hospital. Lembram-se daquele filme em que Emma aparece em Nauvoo, andando rapidamente de tenda em tenda, prestando socorro? Eu adoro isso. A expressão sociedade de assistência. Eu costumava me perguntar, de onde veio isso? E se você voltar ao capítulo 2 de Jacó, sabe como ele está falando. Estou preocupado porque você está buscando riquezas e orgulho. Ele diz: agora, se você busca riquezas com a intenção de fazer o bem, o que ele diz?
Hank, para vestir o nu, libertar o cativo, administrar o seu alívio. E então o rei Benjamim usa exatamente as mesmas frases. E eu adoro dizer às minhas turmas, administrar alívio. Se ao menos tivéssemos algum tipo de, sei lá, sociedade de assistência ou algo assim, porque é isso que eles fazem, administram a assistência. E foi isso que Emma fez, aliviar o sofrimento. Vamos passar para o versículo 5. Havia muitas perguntas relacionadas ao relacionamento de Joseph e Emma, o que provavelmente não é um choque. Mas no versículo 5, Emma recebe um chamado para ser um conforto para seu marido. Jenny Reader teve a gentileza de compartilhar comigo um documento que ela reuniu, as cartas que Joseph e Emma escreveram um para o outro. E ela disse que, de muitas maneiras, foi assim que Emma deu apoio, mesmo à distância, ao marido. Obviamente, ela deu apoio de várias maneiras quando eles não podiam estar juntos pessoalmente. Você vê Joseph e Emma se comunicando durante todo o tempo e o amor que claramente compartilhavam um pelo outro. E acho que esse chamado para ser um apoio é significativo porque Joseph claramente precisaria desse apoio. Mas, ao ler o testamento de Emma, ela foi questionada por seus filhos. Qual era a condição do sentimento entre você e meu pai? E ela disse que era bom. E então eles perguntaram: Você tinha o hábito de brigar? E ela disse que não. Não havia necessidade de brigas. Ele sabia que eu não desejava nada além do que era certo. E como ele não desejava outra coisa, não discordávamos. Ele geralmente dava alguma atenção ao que eu tinha a dizer. E então essa parte, essa única linha, parte meu coração. Ela diz que o fato de eu ter exercido alguma influência sobre ele era algo muito grave para muitos. Acho que isso se refere à época em que Emma estava, que era uma época em que as mulheres não tinham muita voz. E acho que ela tinha. Acho que ela era uma mulher perspicaz, com coisas a dizer, mas por alguma razão as pessoas não gostavam do fato de ela ter tido influência sobre Joseph. Isso seria incrivelmente difícil. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso. Não sei sobre as pessoas que tiveram essa dificuldade. Para mim, não consigo entender por que isso aconteceria. Mas talvez vivamos em uma época diferente, porque as grandes pessoas com quem trabalhei, seu cônjuge, muitas vezes teve esse tipo de influência enobrecedora sobre elas. Uma influência sinérgica de que eles podem fazer mais juntos do que separados. Sim, a palavra que salta da página para mim, Hank, é serás um conforto. Falamos sobre isso em um podcast anterior. Adoro etimologia. Entomologia é o estudo dos insetos, portanto, não confunda isso com etimologia, porque isso realmente me incomoda. Mas não, portanto, conforto significa juntos e fortes. Bem, vejam só Joseph e Emma, juntos e fortes. Ser um conforto. Sejam juntos e fortes. Morgan trouxe outra carta de Emma para Joseph. Elas são lindas de se ler. Eles são. Isso foi na época em que as pessoas escreviam lindas cartas. Eu escrevo e-mails, certo? Seu texto em código. Sim, estamos em 1837. Ela diz: Não posso lhe dizer o que senti quando descobri que não poderia vê-lo antes de partir. No entanto, espero que você possa percebê-los. As crianças estão muito preocupadas com você, porque não sabem para onde foi. Realmente sinto que se eu não tivesse mais confiança em Deus do que algumas pessoas que eu poderia citar, eu estaria em uma situação realmente triste. Mas ainda acredito que, se nos humilharmos e formos tão fiéis quanto possível, seremos libertados de toda a armadilha que possa ser colocada aos nossos pés, e nossas vidas e propriedades serão salvas, e seremos redimidos de todo o ônus irracional. Essa linguagem é simplesmente linda. Não tenho palavras para descrever o que senti quando descobri que ainda não podia vê-lo. Acho que você sabe. É uma visão do relacionamento deles. Outra carta que eu adoro, já que estamos falando das cartas deles em 1839, quando Joseph estava na cadeia de Liberty, Emma escreveu de Quincy. Ela havia visitado Joseph 3 vezes na cadeia, e ela diz: as paredes, as barras e os ferrolhos, os rios caudalosos,
os riachos que correm, as colinas que sobem, os vales que descem e as pradarias que se espalham nos separam, e a injustiça cruel que primeiro o lançou na prisão e ainda o mantém lá, com muitas outras considerações, coloca meus sentimentos muito além de qualquer descrição. Ninguém, a não ser Deus, conhece as reflexões de minha mente e os sentimentos de meu coração quando deixei nossa casa, nosso lar e quase tudo o que possuíamos, exceto nossos filhos pequenos, e parti para fora do estado do Missouri, deixando-o preso naquela prisão solitária. Mas a reflexão é mais do que a natureza humana pode suportar. E se Deus não registrar nossos sofrimentos e vingar nossos erros dos culpados, estarei tristemente enganada. E então ela diz: Eu viverei e ainda estou disposta a sofrer mais, se for a vontade do bondoso céu que eu sofra por sua causa. Isso é lindo. Joseph disse a ela na cadeia de Liberty: Se você quer saber o quanto eu quero vê-la examinar seus sentimentos, o quanto você quer me ver, eu andaria daqui até você descalço e com a cabeça descoberta para vê-la, e consideraria isso um grande prazer e nunca contaria como um trabalho árduo. E Jenny disse que quando ele saiu da prisão, suas botas não serviam bem e seus pés estavam sangrando dentro das botas. Ele andou quase descalço, com roupas velhas e esfarrapadas para ver sua esposa. Então, o quanto eles se amavam? Eu diria que muito. Tive o privilégio, há alguns anos, de ir a Independence, Missouri, com o Dr. Alex Bohr. Como a comunidade de Cristo adora muito o Alex, conseguimos entrar nos arquivos. Agora, essa carta pertence à nossa igreja, mas na época pertencia à comunidade de Cristo. Foi apenas um privilégio. Eles nos deixaram guardá-la. Esta é a última carta escrita em 27 de junho de 1844, de Joseph, na prisão de Carthage, para Emma. Willard Richards foi o escrevente da carta, mas, na parte inferior, em uma caligrafia diferente, está escrito isso de Joseph. Essa é a última coisa que ela lê dele. Querida Emma, estou muito resignado com o meu destino. Sabendo que estou justificado e tendo feito o melhor que poderia ser feito, dê meu amor às crianças. Morgan, obrigado por mencionar as cartas. Isso leva o assunto a um nível diferente, não é mesmo? Já que estamos falando da última coisa que Joseph teria lido de Emma, uma coisa que quero ter certeza de que falaremos hoje é que a irmã Freeman falou sobre como o que a impressionou enquanto preparava seu discurso de conferência foi a progressão da mulher sobre a qual lemos na sessão 25, que foi dirigida a Emma quando ela tinha apenas 26 anos, o que eu adorei na conferência geral que a irmã Freeman apontou, que ela disse que tinha 26 anos porque eu tenho 35, quase 36. E quando ela disse isso, foi como, uau! Eu não tinha percebido o quanto Emma era jovem. Ela disse que vemos essa progressão entre a sessão 25 e a bênção que Emma desejou a Joseph antes de ele ir para Carthage. Lá temos essa versão de Emma com 40 anos de idade. Na sessão 25, o Senhor compartilhou com Emma a vontade que tinha para ela. E na bênção que Emma escreveu, acho que vemos suas esperanças em relação a si mesma. Li essa bênção esta semana e mandei uma mensagem para Jenny Reader e perguntei: Você acha que o Senhor honrou essa bênção? Porque há algumas coisas que se destacaram para mim. Por exemplo, ela diz que quer ter um semblante alegre. É uma das bênçãos que ela diz que gostaria de ter. Mas, no final de sua vida, o editor do Boston Courier, Joseph Buckingham, comentou que Emma tinha um semblante triste e sua neta comentou que ela tinha olhos tristes e um profundo pesar no coração. Eu perguntei: Você acha que o senhor honrou a bênção? Jenny disse: Essa é difícil. Ela disse: Não tenho certeza de como isso funciona, mas acho que Emma se esforçou muito. Sempre dizemos com o all-in que nossa esperança não está na pergunta: o que significa para você estar totalmente no Evangelho de Jesus Cristo? Nossa esperança não é um monte de respostas presunçosas sobre por que alguém está envolvido. Mas, em vez disso, é assim que eu gostaria de ser. É assim que eu acho que seria ser all-in.
Acho que nessa bênção temos um gostinho do que Emma queria ser. Adoro o fato de Joseph querer que ela escrevesse essa bênção, porque isso me faz lembrar a escritura em Elamã 10, versículo 5, em que o Senhor diz a Nefi: E agora, porque fizeste isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, todas as coisas lhe serão feitas de acordo com sua palavra, e foi isso que me fez lembrar de Emma. Pois não pedirás o que for contrário à minha vontade. Parece-me que Joseph não pediria a ela que escrevesse uma bênção se achasse que ela pediria algo que não estivesse de acordo com a vontade de Deus. Isso é fantástico.